A paz do Senhor, amados, um bom dia. Mais um domingo abençoado que o Senhor nos preparou. Nesta manhã gloriosa, estaremos aqui conversando com a nossa irmã Milena, na presença aqui hoje, né? Nosso pastor Eli Bastos, para a gente comentar um assunto muito importante, né, pastor? Vamos falar hoje sobre a educação cristã na infância. O título da nossa conversa hoje é o seguinte: a educação cristã infantil e seus desafios. Amados, nós temos presenciado muitas coisas, muitos desafios que se levantaram, ainda mais com esse momento que nós vivemos, né, da pandemia. Semana passada nós tivemos aqui a irmã Vancilânia, missionária, conversamos aqui os desafios que sempre existiram no contexto do evangelismo, né, da missão, ainda mais agora no contexto da pandemia. Hoje nós vamos falar sobre educação infantil, os desafios que existem, né, que existem agora na pós-modernidade e tal, e agora também no contexto da pandemia. Para a gente tratar desse assunto, o objetivo da nossa conversa nessa manhã é refletir sobre a importância da educação cristã desde a infância e os desafios frente aos pressupostos humanistas do sistema regular de ensino. O que é pressuposto, né? É de onde parte a ideia de origem das coisas, do saber humano, tá? Só para a gente exemplificar aqui. Nós somos cristãos, nós partimos da ideia do criacionismo, certo? Na escola, no ensino regular, parte da ideia do Big Bang, né? De outras ideias. Como isso vai conflitar, né, na educação cristã, uma criança inserida nesse sistema educacional? A gente vai estar refletindo sobre isso, as implicações disso, né? E segundo objetivo aqui, apresentar estratégias para consolidar o caráter de Cristo nas crianças. Essa bola eu vou passar para a irmã Milena. Que missão difícil, hein, menino? Nesse contexto que a gente está falando, já passou a oportunidade para a nossa irmã Milena trazer suas considerações iniciais, saudar o nosso público de casa com o seu bom dia. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me sinto honrada pelo convite, mas também muito nervosa. Mas eu acredito que é um tema muito importante e nós, como igreja, precisamos estar atentos a toda essa questão da educação cristã, principalmente para as nossas crianças. Então, esse bate-papo de hoje será muito interessante. Vamos aprender muito. Amém. Nós é que nos sentimos honrados com a sua presença aqui, menina. Pastor, suas considerações iniciais, queria comentar sobre a importância, né, dessa educação, da gente pensar na educação infantil cristã, né, de nossas crianças. Amém. Isso. Graças a Deus, Fábio, Milena, uma honra ter a Milena aqui hoje. Eu sei que vocês aprenderão muito nessa manhã por esse tema, como você considerou, e a Milena já falou a respeito da importância, e não é nenhuma redundância ficar falando disso, não é nenhuma ideia já preconcebida e apenas estamos repetindo, porque é bem verdade. A educação infantil, a educação cristã infantil, ela é fundamental para o desenvolvimento de um adulto saudável, resolvido consigo mesmo. Na quinta-feira, no Academia da Alma, nós falamos sobre a segurança da salvação e usando até uma frase que foi um tema de um sermão já há muito tempo que eu trouxe aqui, eu falei acerca de segurança total somente com conversão verdadeira. Então, se queremos adultos com segurança, seguro de si, sabendo quem ele é, para onde ele vai, resolvido com os seus dilemas e os problemas da vida, que são muitos, são inegáveis, e não se desfaz por passe de mágica os problemas da vida. Se queremos ter adultos que enfrentam esses desafios de forma corajosa, com fé e esperança no coração, depende em muito de uma boa educação cristã infantil. Não significa que o adulto não possa ter, depois de adulto, a sua conversão, experimentar a sua conversão. Tantos passaram assim, talvez você que esteja nos assistindo tenha passado por essa experiência da conversão depois de adulto, mas você bem sabe o tempo que você sofreu
para entender e compreender aquilo que você pode transmitir para o teu filho de forma tão amável, porque é você, como pai, como mãe, que está transmitindo a tua tradição, a tua forma de pensar, o teu jeito, e entendemos, sobretudo, a grande verdade, a verdade em Cristo Jesus. Então, por aí, a gente entende que a educação infantil é fundamental. É isso aí. Então, irmãos, já convido vocês para compartilhar aí, convidando seus amados irmãos em Cristo, aqueles que vocês conhecem, para estar conosco nesta manhã, assistindo, refletindo sobre essas questões tão importantes que a gente vai conversar nessa manhã. Vamos aprender bastante, tenho certeza disso, tá? E você pode contribuir aí, enviando sua pergunta, participando, interagindo conosco, amém? Então, vamos fazer a oração para a gente dar início ao nosso estudo. Antes de fazer a leitura do texto bíblico, eu vou estar orando nesse momento. Convido vocês que estão em casa, se puderem, reclinar suas cabeças, fechar os seus olhos e estar orando comigo, em nome de Jesus. Pai amado e querido, te damos graças, Senhor Deus, mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos na escola dominical, meu Pai, eu aqui com a presença da irmã Milena, do pastor Eli, Senhor Deus, para estar falando desse assunto que é a educação cristã infantil, meu Pai, os desafios que nós enfrentamos na nossa realidade presente. Pai amado, que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, discernimento para tratar de um assunto tão importante, e que o Senhor possa estar abençoando as pessoas que estão assistindo nesse momento, que vierem assistir depois, possam refletir, compreender a importância de tratar desse tema, de educar as crianças e passar valores cristãos para as próximas gerações, Senhor Deus, até que o Senhor retorne. Que o Senhor tome a direção desse estudo, que o Senhor conduza, meu Pai, tudo em paz, nós possamos render graças a Ti em tudo, inclusive com o nosso estudo, meu Pai. É a oração que eu te faço, abençoa nossa manhã que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Então, amados, para a gente iniciar a nossa conversa, tem um texto que a gente já citou aqui várias vezes, né, pastor? Mas acho que vale a pena a gente citar mais essa vez, que tem tudo a ver, que se encontra lá em Provérbios 22, versículo 6, e diz assim, eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Almeida, certo? Diz assim o texto: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pastor, vamos refletir aqui nesse versículo. Esse contexto que está sendo falado, Provérbios, a gente entende que foi, a grande maioria dos provérbios foram escritos por Salomão. Certo ou errado, pastor? Grande maioria. Grande maioria, né? Grande Vamos maioria. dizer todos, mas a grande maioria foi o livro da sabedoria, né? Ensina a criança. Outras versões pode estar escrito instruir a criança. Interessante aqui, né? Essa é no caminho, né? Ou seja, é caminhando junto, né, menina? Não é ensinar, não, ensina o caminho. Ó, vai por ali, que é por ali o caminho. Não, não é isso. É a caminhada, é junto, certo? Agora, ensina a criança no caminho que deve andar. Nesse contexto lá, imagina, vamos colocar aí, pastor, se alguma coisa estiver errado, mas Davi viveu por volta do século X antes de Cristo. Então sim, tem 3.000 anos mais ou menos atrás. Salomão provavelmente viveu ali, né, meados do século X também, naquele período. Certamente não existia escola pública naquele período. Não existia escola pública. E certamente o ensino era para poucas pessoas, né? O ensino era, pelo menos é o que a gente entende, né? As questões de ciências, de matemática, de história e tal. É até moderno, né? Mas vamos pensar lá naquele tempo. Como é que era feito isso? Eu imagino que só os filhos de nobres, né? As pessoas ricas que tinham condições de ter acesso à educação. Mas aqui o conselho de Salomão diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Então eu acredito que isso primariamente seria um papel de quem? Dos pais, da comunidade em si, né, pastor? A família sempre foi fundamental na educação, e é o princípio de tudo. Quando eu não quero nem antecipar alguma conversa aqui, mas a Milena deve conhecer bem isso. Quando essa transferência é jogada para o Estado,
Aí a gente tem muitos problemas. Mas enfim, mas segue aí, Fábio. A Milena quer comentar alguma coisa sobre esse tópico? O Salomão, ele já começa a advertir a família, né? Como deve ensinar a criança. Eu acho que uma das questões que nós vivemos hoje é a seguinte frase: nós estamos vivendo um desafio de como educar os nossos filhos. Só que aí Salomão, ele já vem nos advertindo de como educar os nossos filhos. Ensina a criança no caminho, né? Ou seja, instrui no caminho. Você com ela. A educação tem que ser junto, você tem que estar com o seu filho. A família é importante nisso, no caminhar junto, né? Então, o Salomão já vem nos advertindo sobre isso. Né? Tem um aspecto lógico que isso já vem sendo repetido ultimamente, então, graças a Deus, que muitas pessoas têm voltado a falar sobre essa frase, de que a escola ensina, a família educa, né? Tentando diferenciar a ideia do ensino para a educação. A escola pode contribuir na educação? Pode, deve e faz. Mas ela tem um papel mais fundamental no ensino da gramática, das línguas e das ciências. Enfim, é o caminho didático-pedagógico de uma escola. Ela pode ensinar bons costumes? Pode. Né? Eu sou do tempo em que a diretora entrava na sala de aula, a gente tinha que ficar de pé, né? E não podia arrastar a cadeira. Você é desse tempo? Se você for desse tempo, comente aí, gente, comente aí. Eu sou do tempo que a diretora Selmar, dona Selmar, está aqui na minha mente ainda. Quando a diretora entrava na sala de aula, a gente tinha que levantar e não podia arrastar a cadeira, não. E eram aquelas cadeiras pesadas de ferro e madeira pesada. Então, a gente fazia barulho e a gente era chamado a atenção. E era um respeito enorme com a dona Selmar. Lógico que isso faz parte de uma educação cristã, conservadora, no sentido de compreender que os mais velhos merecem todo o respeito. Isso é Provérbios, fala sobre isso. Então, Salomão já falava sobre isso. A escola pode ajudar nisso? Pode. Mas ela ajuda. Isso tem que vir de casa, da família, dos pais. E, como a Milena citou, o provérbio advertindo que essa educação é uma constância, proximidade, constância e no caminho, o dia a dia, todos os dias e tal. Eu acho maravilhoso isso. É o discipulado cristão. Perfeito. Então, naqueles tempos de Davi e de Salomão, a educação básica, educação mesmo, né, de relacionar, de conhecer o básico, né, era feito por quem? Pelos pais. Hoje a gente vê a nossa realidade, como o pastor falou, equivocadamente, muitas pessoas acham que esse papel agora passou para as escolas. A escola tem que ensinar até a dar bom dia, né, fazer o básico, respeitar os mais velhos, né? Só que a gente vê que tem valores que vão se perdendo nesse caminho, né? Sim, sim. Então, só para a gente tentar entender um pouco o nosso contexto, eu vou tentar fazer uma viagem histórica aí da escola até os nossos dias de hoje, né, pastor? Então, Fábio, só para dar uma resposta aqui, tá? Sim, já surgiu uma pergunta? E já tem pergunta. Opa. A Raquel Oliveira, ela tem uma pergunta, mas eu vou deixar essa pergunta mais para frente, tá, Raquel? Para o Fábio dar uma continuidade ali e a gente fazer um eixo da nossa conversa. Mas vocês já podem fazer as suas perguntas aí. Aí, Raquel. Vai ser legal. Responder sua pergunta. Mas só para a gente entender o contexto da escola, né? Então a gente viu que lá no passado, lá na antiguidade, escola era para privilegiados, né? Era para quem era abastado, era a classe nobre e tal. Então as pessoas que trabalhavam no campo, então os camponeses, dificilmente teriam acesso à educação. E como é que chegou no estádio que nós estamos hoje, onde tem escolas públicas, escolas privadas? Hoje, quem quiser, né? Pelo menos eu imagino assim, tá, Milena? Quem quiser... Deixa ele vir, não tem problema não, Milena. Quem quiser participar de uma escola, é até responsabilidade dos pais, né? Matricular as crianças na escola. Enfim... Mas como é que a gente chegou nessa realidade, né? Passou lá na Idade Média,
inclusive, pastor, a questão dos monastérios, né? Sim, Tinha sim. o conhecimento, quem transmitia a arte da leitura, de escrever e tal, de interpretar texto também, pastor. Vou colocar assim, vou fazer uma pergunta Sim, já para o sim, senhor. interpretar textos. Foi lá na época da Idade Média. As universidades surgiram no contexto cristão. Estou certo ou errado, pastor? Perfeito, Me corrija. contexto cristão. Não, Certo. contexto cristão. Então, surgiu aí depois um movimento, o iluminismo, pega um contexto de alguns excessos que foram cometidos, né? Em nome da igreja, não foi igreja, mas foi em nome É verdade, da igreja, é verdade. de princípios, né? Surgiram questionadores, os iluministas, e criticaram até esse período, a Idade Média, né? Chamavam de Idade das Trevas e tal, e trouxeram as ideias e começaram a colocar o princípio, a base do pensamento a partir do homem, né? O que a gente chama de humanismo. Então a ideia teológica, ou seja, de Cristo, princípio de Deus, criacionista, foi sendo colocado de lado. E assim foi se desdobrando, né? Passou os séculos 16, 17, 18, chegamos à nossa realidade hoje. O Brasil, mais especificamente, né? Em 1889 passou do Império para a República, e a República começou a mudar, e as coisas começaram a surgir, escolas públicas, né? Pensar assim, vamos fazer escolas públicas. E começou. O trabalho do professor, desde daquele tempo, nunca foi muito valorizado, né? Na questão monetária, então sempre dificuldade. Na Idade Média, a maioria dos professores eram homens. Hoje a gente vê, principalmente na questão assim das crianças, a maioria são mulheres. Inclusive a nossa irmã Milena é professora, já trabalha há quantos anos, irmã Milena, nesse 23. 23 anos. E daí também a questão do chamar de tia, né? Da proximidade, né? A questão da proximidade, então é como se você fosse parte da minha família. Então aí a questão do chamar tia, essa questão que você está falando desse papel mesmo que eram homens, depois passou para ser mulher, né? E aí a gente vê no ensino já na graduação essa mudança também de papel social do homem, da mulher, nessa questão da proximidade. Sim. Tia do jardim de infância, olha, né? A tia Eu tenho memórias afetivas aí, né, pastor? Quando fala de tia, eu lembro da minha tia Heloísa, que não foi tão criancinha, né? Já estava na segunda série, aí, segunda, terceira, quarta, mudou agora, né? Não é nem mais Gabrielano, né? Enfim, mas guarda Deixa eu confessar uma velhice aqui. Confessa aí, pastor. Porque eu sou de uma geração que estava na transição. Como minha geração foi educada bem no início do regime militar, então não era muito tia, não. Depois, no finalzinho do regime militar, que começou a entrar a ideia da tia. Então eu peguei uma transição. Então eu tenho algumas memórias afetivas. Por exemplo, eu falei Dona Selmar. Mas eu tenho alguma coisa com tia Carminha, por exemplo. Eu lembro de chamar a tia Carminha. E a outra era Dona Palmira. Então era outra. Então eu misturo os dois, tia e dona. Memórias afetivas. Mas eu ficava fascinado ver aquela jovem, né? Uma professora jovem, mas que dominava ali geografia, estudos sociais, matemática, e tudo ficava de. Eu falei, caramba, mas que inteligência é essa, né? E ficava admirado, realmente, e guardo lembranças até hoje, né? Dessa professora. Depois a gente passa, né? Né? Olha só, tô ficando também, né? Passei pro ginásio, olha só, né? Aí é uma professora para cada disciplina e tal. Mas a gente observa. Quando o Salomão ele fala assim, ensina a criança. Eu não falo ensino jovem, né? É porque a gente deve começar do começo, justamente, né? Desde criança a gente vai formando o caráter. A irmã Milena, ela com certeza tem a formação dela aqui nessa área, então eu acredito que ela passou sobre isso, falou sobre esse assunto na formação dela, que é a questão psicológica, né? Eu lembro que eu estudei uma das disciplinas lá, falava sobre o cognitivo das crianças e tal, e questões assim,
parece que até o 7º ano, a formação do caráter da criança que você ensina para ela permanece. Eu não sei se isso é verdadeiro ou falso. Tá? Você tem alguma... É verdadeiro? Né? 6 anos, olha só. Então a gente fica pensando, a gente fica esperando, né? Ah, não, a criança vai aprender naturalmente, vai aprender com o passar do tempo. Isso é um pensamento errado também, né, pastor? Isso aí tem me preocupado muito, e eu tenho conversado muito com muitas pessoas, inclusive a Milena, sobre isso. Essa ideia de alguns pais acharem assim, naturalmente. Inclusive tem a ver com a pergunta da própria Raquel. A pergunta é a seguinte, uma pergunta. Tem muitos afastados do evangelho do caminho de Cristo, né? Será mesmo que foi culpa dos pais? Onde fica o livre-arbítrio? Tem a ver com essa ideia, né, que a gente está falando aqui. Então, eu tenho me preocupado com essa questão de alguns acharem que a educação, ou não só a educação, mas a transmissão da fé para a criança é feito de forma natural, espontânea. Então, vamos seguindo a vida, que vai dar tudo certo. Bom, esse não é o ensino bíblico. O ensino bíblico orienta a disciplina, ao tempo gasto do investimento. O ensino bíblico nos ajuda a usar formas didáticas, pedagógicas, ainda que sejam formas primitivas, mas você observa na Bíblia muitas formas primitivas pedagógicas para você transmitir a fé para o seu filho. Então, nenhuma criança, filha ou filho de pais cristãos, deve receber uma educação cristã de forma natural, passiva. Não é. Toda criança de pais cristãos deve receber uma educação cristã disciplinar, ativa. E isso responsabiliza os pais transmitir a fé, o entendimento daquilo que compreendemos. Afinal de contas, nós como cristãos, nós temos uma cosmovisão, ou seja, nós enxergamos o mundo e vemos o mundo todo por uma perspectiva, por um olhar. E este olhar e essa forma de entender o mundo deve ser transmitido. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, bem básico, né? Roubar é errado? Roubar é errado. Qualquer criança pode aprender que roubar é errado. Não precisa ser necessariamente uma criança de pais cristãos. Roubar é errado. Aliás, em qualquer cultura, roubar é errado. Em qualquer lugar. Independentemente da religião da que essa pessoa foi criada. Só que a criança, filha de pais cristãos, não pode ser ensinada somente que roubar é errado. Tem que ser ensinado que roubar é pecado. Então, você inclui na educação infantil a esfera da religiosidade cristã e do princípio cristão. Porque se roubar é errado e roubar é pecado, obviamente você não tem condição de explicar à criança a profundidade do pecado original, nas questões doutrinárias teológicas, mas você já vai dar sinal a ela que roubar vai muito além do erro, vai na questão do pecado, da deformação. Ela vai compreender que existe alguma coisa errada nesse comportamento, e esse comportamento vem de um... Então, essa forma de educar cristã, ela deve ser obrigatoriamente conduzida pelos pais, ainda que você permite a criança ter a sua livre escolha. Mas quando infantil, a criança não tem escolha, tem que oferecer. Mas o interessante é porque a nossa sociedade, alguns pais entendem a criança como um sujeito que ainda não compreende ou não entende, então ela não precisa ensinar. Só quando ela estiver maior, que aí eu vou colocar essa questão do erro. Né? Oh, meu Deus. Né? E aí, deixa crescer mais um pouquinho, e aí eu vou ensinar isso.
Só que não é verdade, né? A gente entende que desde pequenininho a criança já entende. Você pode ver um bebê, ele já compreende, ele já associa a questão do mamar ou então da questão do choro. Se ele quer alguma coisa, ele vai chorar. Então, ele entende que quando ele chora, a mãe vai pegar no colo, ali vai ser bom para ele. Então, ele já vai começando a compreender isso. Vai associar algumas questões. Então, você ele já demonstra para você que ele já compreende, vamos dizer assim, algumas coisas. Então, nós, como pais, como uma família, por que nós também não iremos falar para os nossos filhos pequenos a questão do erro, do pecado? E à medida que ele for crescendo, aí você vai ampliando mais a questão do pecado, do erro, né? E aí o Senhor deu o exemplo do roubar. Eu falo para uma criança pequena que o roubar é errado, é pecado. E à medida que ele for crescendo, então eu posso ir falando um pouquinho mais sobre o pecado para ele, para que ele comece a compreender e a raciocinar sobre isso, né? A conversar, a importância também do conversar. A família começar a conversar. E aí quando o Salomão ele fala isso, instruir no caminho, é isso também. É conversar, é colocar já os valores, né? E esses valores são fundamentais não só para que a família... Para que a família ela resgate mesmo aquela questão de sentar, de conversar, de como a educação era feita, né? Então, Milena, não tem aquela questão de que a criança tem uma fase que ela começa, a princípio ela gente, por favor, completamente leigo aqui, né? Mas não tem aquela fase de que ela completamente egocêntrica, ela só pensa nela, como é esse que você está citando, do choro, está com fome, chora e a mãe vem logo. Então, ela é completamente egocêntrica, mas tem a fase também, e isso é bem no iniciozinho, né? Não tem a fase que ela começa a compreender quando a mãe fala, não. Ainda que seja de forma carinhosa que a mãe fale, a criança começa a entender. Mamãe está falando que isso eu não posso fazer. Então, isso não é educação. Se você diz para a criança não, ou, como eu falei, ainda que de forma bem carinhosazinha, você, não. Você fale assim, esse não que você, adulto, está dizendo, está baseado num princípio ético, moral, filosófico. Você pode não sentir, gente, mas você está baseado, porque você está falando, você está já expressando alguma coisa que não é correto no comportamento da criança. Se você tem esse princípio ético, e mais uma vez, cosmovisão cristã, ético, moral, filosófico, todo cristão, esse teu não para a criança já é uma educação cristã, correto? Sim, ela vai compreendendo que há limites também, né? Da questão do não, ela compreende que há limites, que o que ela está fazendo naquele momento é errado. Mesmo que a criança pequena não compreenda o significado do erro ainda, mas ela compreende que ali tem um limite. É a questão das crianças quando começam a andar e aí querem tocar em tomadas, essas coisas, e aí geralmente vem o não pode. Quantas vezes os pais falam isso, né? E aí a criança depois, ainda tem algumas crianças que tentam testar o pai naquilo que vou tocar, mas aí vem o não. Então ela entende que ali tem um limite, ali ela não pode fazer, né? E aí conforme ela for crescendo, ela vai entendendo que ali é a questão da desobediência. E aí, né? E essas questões. Então é à medida que a criança for crescendo, que aí ela vai tendo mais maturidade, de acordo com a idade dela, que aí ela vai compreender essa questão também. Eu queria só tentar responder de forma bem prática aqui a Raquel, quando ela pergunta que muitos têm se afastado dos caminhos do Senhor e às vezes se culpa os pais. É bem verdade. Aí ela pergunta, então, se é culpa dos pais, onde fica o livre-arbítrio dessa pessoa? Então, esse jovem, adolescente ou adulto que se desvia, ele tem que ser responsabilizado. Concordo plenamente contigo, Raquel, de que o desvio de alguém tem que ser responsabilidade total da pessoa. Não pode ser dos pais. Não pode ser dizer assim, se desviou por culpa
dos pais. Não, as pessoas rejeitam a Cristo quando consciente disso, obviamente, porque existe uma distinção aqui da consciência. E saber quando é consciente é sempre complicado, ou seja, saber, e aí eu diria que só o Espírito Santo de Deus para fazer esse julgamento. Quando a criança começa a ser consciente, ou quando ainda ela é somente conduzida. Então, temos que responsabilizar as pessoas, todos. Se alguém se desviou do caminho de Cristo, quando na infância foi educado e se desviou, a responsabilidade é da pessoa, não é do pai, culpa da pessoa. Mas a pergunta aqui dela diz assim: onde fica o livre-arbítrio? Aí eu acho isso um equívoco, as pessoas entenderem isso como um problema de livre-arbítrio. Não, o livre-arbítrio ele está preservado o tempo todo. Eu vejo isso como uma questão de responsabilidade dos pais. Porque uma criança tem livre-arbítrio, isso não elimina a minha responsabilidade de ensinar. Pelo contrário, isso deve valorizar a minha responsabilidade de ensinar, porque eu sei que ela tem um livre-arbítrio e eu sei que ela tem uma tendência para optar pelo mal. Então, se eu sou consciente disso, não elimina em momento algum, então não é conflituoso o livre-arbítrio com a responsabilidade dos pais em ensinar o caminho onde a criança deve andar. Isso porque entendemos que o ensino, ele é um ensino sempre libertário, nunca opressor. Então, se eu ensino de forma libertária ou com liberdade a criança, eu não posso de maneira nenhuma achar que isso vai afetar o livre-arbítrio dela. Porque veja bem, Raquel e o pessoal de casa, imaginemos então uma criança com livre-arbítrio. Tá, a criança está ali com livre-arbítrio, então essa criança está ali paradinha ali. Tá bom, ela tem o livre-arbítrio. Mas você como pai, por entender que essa criança tem livre-arbítrio, então você vai falar assim: não, eu não vou deixar ela escolher. Mas como ela escolhe se ela não tem as opções? Ela não tem o que escolher. Ela não tem o que... Você deve colocar para ela o caminho onde ela deve andar e ensinar no caminho, como diz o texto. Mas você deve colocar para ela. Aí alguém poderia perguntar: então precisa ser colocado a opção de não aceitar. Pode deixar que o mundo já vai fazer esse papel, meu filho. Não se preocupe que o mundo já vai fazer esse papel. É igual você, algum pai cristão em plena consciência ensina uma criança a pecar? Não, porque isso já vem, chamamos isso de pecado original. Então ela já vem nela. E o mundo já ensina, já mostra os caminhos. A você, pai, compete a ensinar o caminho onde deve andar, por onde, quando e até que eles chegam à maturidade. Nesse caso, isso não conflita com o livre-arbítrio da criança. Eu acho essa pergunta da Raquel muito importante, porque eu conheço pais que erraram exatamente nisso. Não, eu vou deixar o meu filho escolher. Não, você vai deixar ele escolher, mas você não oferece o que escolher. Exato. Pastor, a pergunta da irmã Raquel é muito importante para a nossa reflexão e tem tudo a ver com a proposta desse nosso estudo nessa manhã, né? E foram tratados aqui, o pastor colocou a questão da opção, da escolha, né, que deve ser apresentada. A menina colocou a questão aqui das falsas ideias que a gente tem, às vezes, na educação do filho. Não, é muito novo ainda, não entende, não consegue assimilar uma coisa com outra. Então a gente já viu que é uma ideia errada, né? Então essas ideias erradas que às vezes a gente tem na educação dos filhos vão acabar cooperando, né, para que essa criança esteja, quando desenvolver, vai estar mais suscetível a se desviar, né, do evangelho. E aqui no texto, voltando novamente para o texto, diz assim: e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, pastor, eu fico pensando, eu estava até conversando com a Milena ali um pouco antes de a gente começar o estudo, que eu já estou caminhando aqui, né, na igreja, já tem um pouquinho mais de 20 anos, né?
E eu tive a oportunidade de ver crianças crescendo dentro da igreja, aqui em outras também, né? Outras famílias e tal. E você vê que a criança cresceu, participou, teve ali na igreja, fez, né, cantata de final de ano, Sim. participou, interagiu, fez festinha e tal. Mas quando você vai ver hoje, onde é que está essa criança, ou esse jovem, onde é que ele está, né? Muitos, infelizmente, não estão mais caminhando, então, e outros decidiram. Então, entra aí a questão do livre-arbítrio, vamos colocar assim, né? Sim, entra no livre-arbítrio. Mas, pensando, o que será que motivou, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso essa semana, pastor. Eu procurei na internet e achei um livro bem interessante, que o nome do livro é justamente esse, Educação Cristã Infantil. É o nome do livro. R$17,90, está lá na Amazon. Eu não comprei ainda, pretendo comprar, né, para poder entender e compartilhar com quem quiser aprender um pouco mais. Tem vários livros interessantes, né, Milena? Milena, se souber de alguns depois, pode estar passando aí uma sugestão de livros aí para os amados lerem. Mas eu gostaria de ler aqui a introdução desse livro para os irmãos, para a gente poder até conversar aqui também. Assim, ou seja, fatores que contribuem para que as crianças acabem, né, desviando mais na frente. É que a gente não percebe, a gente não dá tanta importância. Diz assim, essa é a introdução do livro, tá, gente? A sociedade tem bombardeado os pequeninos com influências do pluralismo, do relativismo, do humanismo, entre outras. Estas são cosmovisões que norteiam o pensamento secular e que são transferidas sutilmente para as crianças na escola, no parquinho, nas propagandas, nos filmes, nas literaturas, nos brinquedos e nas relações sociais. Esses pensamentos se apresentam sempre de forma lúdica, atrativa e bela, mas seu conteúdo é perigoso, podendo influenciar profundamente a criança. A proposta destes movimentos é a ruptura com a crença em uma verdade fundamental e absoluta. A educação cristã na infância é um assunto que determinará os caminhos de uma geração. A Bíblia adverte sobre a importância do ensino infantil no caminho correto, como fator determinante para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre o povo. Pais, educadores, líderes cristãos e a Igreja de Cristo precisam estar presentes, atualizados e contextualizados com o que é produzido visando o público infantil. Entendeu? Então essa aqui é a introdução do livro. Ele traz questões aqui, né, que são incutidas ali as crianças estão aprendendo o tempo todo, não é isso, Milena? Mesmo assim, você não está dando importância para o desenho. Qual a mensagem que está por trás do desenho que a criança está assistindo? O que está contido naquela propaganda, naquela música, aquele jingle, que a criança aprende com aquela repetição, ela acaba falando, né? Tem valores ali por trás, tem uma cultura, e geralmente essa cultura secular é contrária, né, às ideias, os valores cristãos, e está sendo absorvido ali. Que chega no momento, na criança, que ela começa a pensar, bom, peraí, é assim ou é assado, né? E às vezes ela acaba optando pelo lado secular, o lado humanista. Então, a autora, ela levanta algumas perguntas aqui desse livro. Ela coloca assim, mas como passar conceitos relevantes para essas crianças, né? O que pais e educadores devem fazer para que a criança esteja conectada, participante do contexto social e absorva valores e princípios bíblicos e morais? Então, vou passar essa pergunta para nossa irmã Milena. Milena, dentro da sua experiência, a Milena, que tem 2 filhos também, né? Tem a Estherzinha e tem o Miguel. Ela passa esse dilema, essas dificuldades, né? Tanto da educação cristã, aqui ela é professora das crianças aqui na Escola Bíblica Dominical, mas ela também é professora profissional, ela trabalha, então ela vê, peraí, como é que esses desafios, como é que esses conflitos? Vamos tentar aprender um pouquinho com a irmã Milena, quais são as estratégias que ela utiliza, né, para poder conciliar esses ensinamentos, né, e fortalecer, consolidar esse caráter cristão nas crianças, irmã Milena. Nós estávamos conversando um pouquinho antes, né, de começar, e aí nós falamos sobre a questão do comercial.
muitas vezes a gente pensa que o comercial ele é destinado só a um público, né? O adulto, mas na realidade, alguns comerciais, músicas, ele é destinado a vários públicos, inclusive o público infantil, né? E aí a gente falou sobre as questões das repetições, que aí abrange as crianças pequenas, porque elas aprendem muito através das repetições, né? E aí vai trabalhando algumas questões e valores através dos comerciais, das músicas. Então, eu penso que cabe também à família e aos pais conversarem a respeito do que está sendo passado, do que as crianças estão assistindo, conversarem com eles, né? E a gente tem feito isso em casa, com o Miguel, que só tem 4 anos, a Esther, que já tem 10, mas nós conversamos dentro de alguns limites da idade, da compreensão deles, mas nós conversamos sobre o que você pensa sobre isso. O Miguel, ele gosta muito de questionar, e isso faz parte da idade dele, e ele pergunta, e ele fala, mas isso está certo? E aí a gente vai inculcando os valores, né, cristãos, os valores, os princípios que nós aprendemos através da Bíblia, e vamos conversando com eles e os questionamentos que nós também colocamos para eles, assim como ele apresenta alguns questionamentos para mim ou para o Luciano, nós também apresentamos alguns questionamentos. Mas o que você pensa sobre isso? Aí ele para um pouquinho, aí a gente pode pensar assim, mas 4 anos, e aí eu vou perguntar o que ele pensa? Porque se é apresentado para uma criança, desde pequenininha, alguns valores que vai contra aos princípios que eu acredito, aos valores que eu acredito, eu também posso apresentar para aquela criança o que eu acredito, né? Através da minha prática, através do que eu falo, do que eu posso posicionar para eles, do que é apresentado na igreja, do que é apresentado na Bíblia, o que eu leio e o que eu falo para os meus filhos também. Então, o papel da família, desse momento aqui de sentar, que às vezes nós estamos perdendo esses valores, de sentar, de colocar o seu filho, de conversar com ele, como foi o dia, né? O que meu filho está pensando, o que ele aprendeu na escola, né? Quais são os valores que estão sendo apresentados para o meu filho. E às vezes, pelo corre-corre mesmo do trabalho, dos afazeres, a gente vai perdendo isso. E é muito importante o resgate disso. Mesmo que seja um momento curto, que a gente pensa, mas eu só tenho 5 minutos, então por eu ter 5 minutos eu não vou conversar com meu filho. E não é assim. Mesmo tendo 5 minutos, aquele momento que você vai sentar com seu filho, seja no momento que vai dormir, né? É esse momento que você tem? Então é esse momento que eu vou conversar com meu filho sobre como foi o dia dele, o que ele aprendeu, e ali eu vou passar os valores também que eu acredito. Entendeu? É importante, desde da idade, da mais tenra idade, é conversar, é dialogar com as crianças. E muitas vezes a gente é pego nesse erro, por pensar que eles são pequenos e aí eles não... Milena, não tem isso que você falou, não tem a ver com o projeto que você está desenvolvendo, tem tentado trabalhar na igreja, a educação cristã. Nossa, aqui, a gente está falando aqui de Jardim Primavera mesmo, envolver os pais. Fale um pouquinho dessa estratégia, assim, porque lógico que você não está querendo enganar os pais, mas você está querendo sutilmente convidar os pais para participar do processo. Então, aí você tem usado instrumentos didáticos, pedagógicos para trazer esse pai. Fale um pouquinho desse trabalhozinho aí para o pessoal. Um dos trabalhos foi o GECEL Kids, né? Que a proposta era trabalhar um texto bíblico, uma história bíblica, a família. Então a gente coloca alguns passos que os pais poderão seguir. Escolher um momento para conversar com as crianças sobre aquela história bíblica, aquela passagem, um versículo, conversar com as crianças sobre aquilo. Então, ali é buscar resgatar mesmo os valores familiares. A questão da educação mesmo é não deixar para que outras pessoas eduquem o seu filho. Porque eu tenho os meus valores, mas outras pessoas podem ter valores totalmente diferentes dos meus. E aí eu estou colocando uma responsabilidade em alguém que eu não conheço. E muitas vezes é a responsabilidade que nós, como os pais, depositamos na escola,
né? E aí eu não conheço, eu não sei quem são aquelas pessoas que estão educando meu filho, e assim eu deixo. Então a proposta do GCEL é essa, é conversar com as crianças através de valores, através das questões bíblicas, das histórias bíblicas, e os pais conversarem com as crianças expor o seu dia a dia. E aí esse ano nós também começamos a colocar algumas atividades que os pais podem desenvolver com as crianças, algumas sugestões de louvores que as crianças podem também ter com os pais, ou então os pais podem pegar algumas questões e trabalhar com as crianças a partir dos tópicos que nós apresentamos, entendeu? Aquela pipoca foi desse, não? Foi alguém me deu um saquinho de pipoca? Isso, da pipoca também foi. Foi um cine em família, cine né? Pipoca, Cine pipoca em família. E isso era um momento de descontração, porque a criança pensa, e muitas vezes os pais também, né? Pensa que o educar é só o sim e não, e de uma maneira bem rígida, né? A gente teve uma criação também que mostrava isso, educar só através de punição, e não é. O educar é essa maneira mesmo, de você sentar, de você conversar, de você assistir um filme, né, e poder falar sobre valores através de um filme, através das brincadeiras. Semana passada nós estávamos brincando de pique-esconde em casa. Então é o resgate mesmo da família, sabe? E ali teve um momento que a Esther ficou chateada. Legal. Porque ela não tinha me encontrado. E aí a fala foi assim, quando minha mãe quiser, ela aparece. E aí depois a gente conversou um pouquinho com ela sobre isso, sabe? Com ela, com o Miguel. Então foi um momento de valorizar mesmo a família. E eu sei que isso ficará na memória afetiva deles, tanto de Esther como do Miguel, porque foi um momento muito gostoso de comunhão em família. E a gente pensa que é porque é comunhão, então é só um momento que nós estamos na igreja, ou então quando eu vou a um shopping, né? E a gente pensa isso e vai deixando os valores tão simples como é estar em família, conversar, sentar à mesa, né? E ali eu estou colocando os valores que eu acredito, a importância da família. Os meus filhos estão compreendendo a importância da família. E é nisso a questão da pipoca, sim, do GCEL, que eles compreendam a importância da família, da estrutura familiar. Legal. Então, gente, olha só, você, papai, mamãe, recebeu um saquinho de pipoca, milho, não é pipoca pronta, na verdade é o milho, né? Porque a provocação é até você fazer a pipoca. Então você recebeu um pequeno texto. Saiba que por trás está uma intenção de provocar um relacionamento entre você e seus filhos. Lógico, como a Milena falou, são sugestões. Você pode ser criativo e usar outras coisas, né? Então, faça isso. Aproveite que você tem uma igreja que se preocupa com isso e utilize os instrumentos. A igreja está oferecendo. E aí você começa, dentro da sua criatividade, você se aproximar dos pais. Eu queria fazer só uma leitura aqui. Leitura não, na verdade é uma frase que eu escrevi. Eu já comentei isso várias vezes, mas eu escrevi isso aqui no Twitter. Ih, Jesus, perdi aqui o Twitter. Jesus, perdi. Onde está tanta coisa que eu escrevi aqui? Mas eu queria... achei. Olha só, eu escrevi isso no Twitter já há muito tempo. Ano passado. E coloquei assim: pais presentes que protegem suas famílias. Então, pais presentes que protegem suas famílias. Mães que participam da educação de seus filhos. E filhos que atendem aos estímulos e se espelham nos pais, formam um cordão de 3 dobras que aves de rapina odeiam. Então, eu queria que você parasse para pensar, pais presentes que protegem suas famílias. Seja presente, faça lá pipoca, você pai, estou falando você homem, você irmão, eu estou falando contigo, faça a sua pipoca lá, pega lá o seu filho, vá assistir um filmezinho com ele, em casa mesmo, não custa nada, não precisa, como a Milena falou, não precisa ir no shopping, mas faça isso, estabeleça um relacionamento com o seu filho. É ruim a gente ficar dando exemplo e se portar como modelo, mas eu tenho que dizer, hoje, o Gustavo, vocês sabem, já vai casar, está nos preparativos do casamento, então já é homem feito.
Mas eu fico até 2 horas da manhã conversando com o Gustavo. Conversando. A gente discute desde futebol, a política, as questões relacionadas ao namoro, o casamento, as preocupações profissionais. Agora ele não está mais na vida acadêmica, mas a preocupação é profissional. Até hoje, e eu tenho condição, graças a Deus, bendito seja o Senhor, que a gente tem que chegar e falar, não, vamos dormir, está na hora. Porque o papo vai. Eu e o Gustavo sozinho. Ô papai, como está a conversa com teu filho homem, Talvez você não esteja mais em condição de estabelecer meia hora de bate-papo, porque a relação é distante, fria, e aí fica, e agora o que eu vou inventar de conversa com o meu filho, né? Eu já vi filmes assim, né? Onde o pai vai conversar com o filho, aí ele tenta, aí deu meia hora, tá bom, né? Tá bom. Aí cada um vai para um seu lado. Não faça isso, em nome de Jesus. É triste, né, pastor? Mas é triste. É o resultado de uma construção que deixou de ser feita lá atrás, né? Igual a Emiliana colocou aqui nas estratégias. É isso, irmãos. Eu sei que hoje em dia nossa vida é correria, é trabalho e tal, preocupações, né? Várias. E a competição que a gente tem, às vezes, com as tecnologias, né? Enfim. Mas a gente tem sempre que reservar um tempo de qualidade, né? Não é um tempo qualquer, é um tempo de qualidade. Precisa sentar com calma, conversar com teu filho, ver como é que foi o dia, o que ele aprendeu na escola, o que não aprendeu. E toda conversa dá para a gente puxar, apresentar a nossa visão cristã de determinado Perfeito, assunto. Fábio. O Léo coloca aqui, Milena, essa questão de perguntar como foi o seu dia, aqui em casa começou de trás para frente. É o Dudu que puxa a conversa perguntando como foi o seu dia, papai. Que legal. Olha, muito bacana isso, né? E, irmãos, isso aí vai construir realmente um relacionamento prazeroso, né? É algo agradável. Pastor, eu fico triste de saber, né, e é fato, isso existe, né? Pessoas que ficam tentando puxar conversa com um parente, com uma mãe, com um filho, e a conversa não desenrola, né? Não desenrola. É lógico que é difícil, assim. Uma questão. É difícil, mas assim, é uma construção, como você falou. Não, eu acho que não precisa ser um tempo longo, mas você pode tirar uns 2 minutos na conversa seguinte. Esses 2 minutos irá aumentar, né? Se existe algum pai que está assistindo e aí pensar em falar, mas eu não sei como eu vou conversar com meu pai, com o meu filho. Porque, de repente, teve uma educação, uma criação em que esse vínculo não foi estabelecido. É verdade. Né? Mas cabe a nós também pedir a Deus estratégias de como eu vou conversar com o filho, sabe? De como, nem que seja esse momento, quando o Senhor sempre dava aquele exemplo, quando eu vim para cá para a igreja, isso há 10 anos atrás, aproveite o momento que seu filho está dormindo e ore no quarto do seu filho, ore com ele. Então, nesse momento, aproveite esse momento também e peça ao Senhor estratégias para conversar com o filho. Nem que seja quando estiver arrumando a mochila. Qual é o caderno que você mais gosta? Qual a cor sua preferida? Busque estratégias, porque estratégias Deus dá. E aí, às vezes, a gente pensa que para conversar com o filho precisa ser um assunto de tamanha importância. Não, pode ser um assunto simples, né? Mas eu tenho certeza que para a criança aquele assunto vai ser muito prazeroso. Ou seja, fazendo um doce, ou seja, guardando uma louça, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas isso não é momento para eu conversar. Não, vamos agora brincar de quem é que vai guardar primeiro. E ali eu estou estabelecendo um vínculo familiar que muitas vezes a gente perde esse vínculo, porque aí fala dessa questão mesmo do corre-corre, da vida corrida, de sair para trabalhar, e aí a gente perde esse vínculo. Mas vamos buscar estratégias. Se for para guardar as louças, vamos buscar estratégias para guardar todo mundo junto, a família brincando nesse momento. É isso aí. Vamos reforçar isso, ó. Vamos reforçar isso, porque por isso que é bom conversar com professora, né? Didática pedagógica, sempre. Excelente estratégia. Ó, vou reforçar isso aqui. Eu falei aqui, usei o exemplo. A gente conversa até 2 horas da manhã. Isso pode gerar uma frustração no coração da pessoa. Fala, eu não consigo. Eu não quero de jeito nenhum que esse exemplo gere frustração em você, se esse for o caso. Mas está com a relação rompida com o seu filho, está percebendo que está caminhando para esse lado,
faça o que a Milena falou, vamos passo a passo. Ele está dormindo, vai lá, ore por ele. Porque já vai ser um diálogo, não é, Milena? Que você, talvez, a situação esteja tão dramática na relação que não tem nem como conversar mais com o filho porque já rompeu. Filho ou filha. Então vai lá, aproveite que ele está dormindo, ninguém vai ver. Ele não vai ver. Estabeleça, porque isso você está exercitando o teu amor para com o teu filho. Depois, fez isso durante um período, vai lá, tenta, faz 2 minutinhos, utilizando a estratégia que a Milena falou. Vamos perguntar, se a criança for maior, perguntar um pouco do universo dela. Se for menor, filho, me ajude aqui a guardar a louça. Vá usando até que esse diálogo e esse relacionamento seja restabelecido, cheio do poder de Deus, da graça, do amor de Deus. E aí eu tenho certeza que se você começar assim, lá pela oração, aquele que começou esta obra, e é uma boa obra, ele é fiel para levar isso até o fim e vai te ajudar a você restabelecer isso. Você vai ser mais do que vencedor, não tenho dúvida disso não. O senhor está falando da questão do conversar, mas às vezes atitudes também são muito importantes, Verdade. né? Assim, se existir alguém que não tem essa habilidade de conversar, né? Existem pessoas que não têm essa habilidade. Mas coloque seu filho para dormir, dê um beijo, faça um carinho, mesmo que a criança naquele momento já esteja dormindo, né? Porque algumas crianças, elas não têm um sono tão pesado no primeiro momento. Ela irá sentir esse carinho, né? Pode ser uma criança, um pré-adolescente, né? Um adolescente, mas ele irá sentir esse carinho. Então, se o diálogo não partir dos pais, né? Ele irá partir da criança, como é a questão do Sim. Dudu. Se o diálogo não foi como foi o seu dia, os pais perguntaram, mas a criança mostrou interesse em estabelecer esse diálogo, entendeu? Então, assim, se não tem o diálogo, então crie outras estratégias. O importante é que esse vínculo familiar não seja perdido. Perfeito. Milena, não sei, assim, talvez uma família que já esteja assim com uma dificuldade nesse relacionamento. Talvez uma criança já adolescente e os pais queiram resgatar essa comunhão, né? Esse entrosamento. Eu vi uma vez uma palestra do Mário Sérgio Cortella, ele falando assim, que para entender a cabeça das pessoas tem que saber o que ela gosta, né? Ver o que eles assistem, o que eles escutam e tudo mais. Então, seria uma estratégia interessante tentar conhecer esse universo dessa criança, desse adolescente, o que ele gosta de assistir e tal, e ali dentro você começar a tentar estabelecer conversas, trazendo uma perspectiva cristã desses assuntos? Sim, é uma ótima estratégia. Até mesmo na área da educação, algumas metodologias, a gente busca conhecer a realidade, aí a gente chama de realidade do aluno, e trabalhar através da realidade do aluno, né? E no meio também familiar, essa estratégia também é importante, principalmente com um pré-adolescente, adolescente, que aí ele já tende a ficar mais calado, ou então não quer dialogar muito com os pais, né? E às vezes os pais também acham que por não compreender aquele universo, então é difícil o diálogo. Então é importante sim compreender o que ele está pensando, né? Com quem ele está andando, o que ele conversa. Se é uma música, então vamos conversar um pouquinho sobre essa música. Mesmo que não seja aquele momento de sentar e vamos conversar, mas existe o momento em família. E cabe cada família compreender qual é o momento mais adequado para conversar, né? Seja através de uma música, às vezes até em uma roupa, né? Você pode conversar, você pode puxar alguma coisa dali e começar um diálogo com seu filho, né? Então, assim, existem estratégias e cabe a cada família saber qual é a estratégia que vai adotar. Daí a importância da oração também. Eu gosto do muito seu dos vínculo. pequenos começos. Isso. Pequenininho, Milena, como você está falando, pequenininho. A estratégia da oração. Não muito grande, não, né? Não precisa ser grande. Pequeno. Começou, ele se abre um mundo enorme e gigante para restabelecer o relacionamento. E se ainda está pequenininho,
tem que ser pequenininho mesmo o começo, porque como que você vai criar vínculo com uma criança que é bebê? Tem que ser esses pequenos momentos mesmo. O pai chegar em casa, pegar a criança no colo, a mãe ter um relacionamento fraterno e amoroso. Então são momentos que geram um vínculo forte, tão forte que as aves de rapina que estão no mundo não vão conseguir quebrar. Isso é importante porque o mundo hoje se apresenta de forma terrível, lógico, ressaltando o livre-arbítrio. A gente sabe disso, que a criança, quando está grande, ela tem o livre-arbítrio, mas isso ajuda enormemente a essa criança não se perder. E a essa criança não se perdendo também tem um detalhe, mesmo que a criança, agora não mais criança, mas jovem ou adolescente, se desviou de Cristo, tenha muita convicção e fé de que você semeou uma boa semente. E aquilo vai acontecer o retorno. Eu tenho muita convicção disso. Eu já conversei com muitos pais que veio falar, meu filho está se desviando. Eu falo, você deu uma boa semente? Você plantou uma boa semente? Ah, sim, pastor. Eu falei, então, calma, vai acontecer. Guarde o coração. É lógico que, Fábio, dói demais um pai cristão ver o filho ou a filha se desviando. Dói demais. Mas não pode desistir, não achar que isso é o fim. Olha, a boa semente foi lançada ali. Vai frutificar. Perfeito. E só para a gente ilustrar essa questão, como é simples, puxar uma conversa, aqui antes de iniciar, estava ali conversando com a mais uma vez, lembrando, a gente falando sobre as propagandas. Aí tem uma propaganda recente, né? Acho que, não sei, uma loja de roupas aí, não lembro o nome da loja. Mas tem uma música que era muito comum, assim, no meio circular, que eu escutava quando era criança, que era do Tim Maia, inclusive, né? Aí nessa música, a original dizia assim, só não pode dançar homem com homem e nem mulher com mulher. Mas as aves de rapina já mudaram a mensagem da música, né? Já colocaram ali, pode dançar homem com homem, tudo certo. Pode dançar homem com homem, mulher com mulher, tá tudo certo. Eu não sei se é com propaganda de loja de roupa ou se é do TikTok, não sei. Eu também não sei, mas ouvi dizer sobre isso. Ouviu dizer? Eu não assisti essa propaganda, mas passou ouvi direto. dizer. Você está ali assistindo o jornal, daqui a pouco entra o comercial, eu acho que é TikTok. Não, é um comercial mesmo, é o comercial, Aí nós estávamos conversando sobre a questão familiar, né? Tudo envolve a questão familiar. Desculpa, também, Milena, os você sabe qual é a empresa? Sei. Pode falar, Milena. Depois você me fala que eu falo. Nós estávamos conversando mesmo da inversão de valores, né? E aí passa de uma maneira tão sutil que, por muitas vezes, os pais também não compreendem que está sendo passada uma mensagem muito sutil para a criança. E aí a gente não compreende, não porque nós somos inocentes, não é. É por não entender que a criança pequena, ela já vai incutindo aqueles valores deturpados nela. Então, o que cabe a mim, como pai, é conversar com eles, né? Porque se eu compreendo que aquela música foi mudada, então eu posso conversar com meu filho. Mas sabia que a música original não era assim? A música original, ela falava isso, sobre isso. E aí, o que você pensa? Entendeu? E eu vou conversando com ele. Eu não vou colocando, não vou dar para a criança ou pré-adolescente uma receita pronta, mas eu vou fazer com que ele pense, porque é necessário isso. Eles precisam pensar, eles precisam raciocinar isso, o senso crítico, eles precisam desenvolver isso. E o que nós estamos vendo é que nós temos agora uma geração em que recebe informações, mas que não pensam sobre essas informações, tomam como verdades absolutas. E elas não pensam. Então, o que é necessário que a gente faça é conversar mesmo, é questionar sobre o que está acontecendo, para que ele pense, será que eu estou absorvendo isso e está fazendo bem para mim? Eu tenho isso como verdade? Os valores que foram passados para mim, eles estão sendo aqui atendidos nisso? Ou eles estão sendo deturpados nessa maneira, entendeu? Tem uma forma também que eu acho interessante dentro, usando exatamente na tua ideia, Milena,
é que é o seguinte, hoje tem muitos filmes que eles vão sutilmente alterar a ideia do certo e do errado, do bem e do mal, sutilmente. Então, vai modificar. É uma forma de você não tratar com o seu filho de forma autoritária, e também é uma forma de você participar. Ou seja, pare para assistir o filme e vamos lá, vamos fazer alguns comentários. Por exemplo, o filme que houve atrás foi o Coringa, né? Muito famoso, o Coringa. Bom, a minha geração, o Coringa era do mal, o Batman era do bem. Acabou, nunca foi o contrário. No filme, Coringa se coloca como um personagem vítima de sociedade, vítima de agressão. Então, ele é aquilo que ele é, então tem que ter pena dele. Então, o papai, mamãe, você pode sentar e assistir até mesmo o filme do Coringa com seus filhos, para você não ser autoritário e dizer, não pode assistir. Não, assista e converse e entre nesse diálogo. Olha, vamos discutir o que é bem e o que é mal, o que é correto, o que é certo e o que é errado. Então, comece a discutir. Se acaso você perceber que os teus filhos já estão sendo encantados pelo canto da sereia do mundo, de que o mal não é tão mal e o bem não é tão bem, abra o livro de Gênesis e mostre. Porque foi exatamente isso que a serpente fez com Eva, quando disse assim, será que Deus é isso tudo de bom? Será que ele... Será? Lógico, a serpente não usou essas falas. Se você ler, você vai entender, mas você vai ver que no fundo ela coloca na cabeça de Eva a desconfiança de que Deus é bom. Então começa a desconfiar, desconfie de Deus. Então, hoje existem filmes que vai falar assim, lembram que eles falaram que o Coringa era mau? Não é tão mau. Vem cá, vou contar a historinha dele. Aí começa a contar que foi uma história criada e inventada agora, no século XXI, com a pós-modernidade, com a relativização, com a questão do relativismo e aquela questão líquida de não ter mais um conceito sólido. Aí reconstrói todo o personagem Coringa e diz assim, não, tá vendo? Ele é vítima da sociedade. E então, por isso que ele é mal desse jeito. Você quer ver um outro exemplo? A série Lucifer, do Netflix. A mesma coisa. Vai suavizar, vai tentar colocar no personagem Lúcifer a ideia de que ele não é tão ruim assim. Então, se você deseja trazer uma boa educação para os seus filhos, podem assistir a série ou ver o filme e entrar num debate, num diálogo. Veja, vamos ver aqui se é bom ou se é ruim. Até que entre, que faça isso, né, pastor? Para poder compreender. Porque se você olhar de longe, talvez você não perceba, porque é sutil. É bem sutil. E assim, às vezes a gente pensa que esses filmes então só vai ser indicado para o público mais velho, né? E aí vai pegar adolescentes, adultos. E aí, o senhor falando isso, eu pensei em algumas questões também para crianças. Existe um desenho, Cegonhas, também que passa na Netflix. É um ótimo desenho para que os pais comentem com as crianças valores que estão sendo inseridos, valores totalmente deturpados. É um desenho que passa na Netflix. E livros também, literaturas. Existe um livro que é A Verdadeira História do Lobo Mau. É o lobo contando a versão que ele não foi culpado pelaquela história toda que nós conhecemos dos três porquinhos. Militante do Lobo Mau. Então aí a gente pensa assim, mas essas questões só são abordadas para maiores. E não é. Então, assim, são esses momentos em família, a questão da pipoca também, de conversar com as crianças sobre isso, né? Sobre o jovem também, sobre a questão do filme Coringa, que o Luciano chegou em casa também falando, e a gente vai sentar para assistir junto com as crianças, porque eles podem não compreender totalmente o contexto do filme, mas que eles vão compreender o que é o bem realmente, o que é o mal, eles vão compreender sim. Né? Então é importante nós pegarmos fatos atuais e falar, porque tem vezes que a gente pensa que
por ser criança ou adolescente, eles não irão apresentar um diálogo ou então um pensamento que seja rico, mas na realidade não. Eles compreendem, às vezes, até muito mais do que está sendo passado, né, e do que a gente pensa. Então, é importante mesmo estabelecer esse vínculo familiar. Sim, Milena, veja bem, eu acho, e assim, como uma orientação que dou como pastor, no sentido de que é impossível você querer criar um adolescente, uma criança, um adolescente, sem que ele assista a essas coisas. É impossível, não tem como, não dá. Nem eu, na geração 80, era impossível fazer isso. Mas nem é aconselhável, né, pastor? Exatamente. Proibir não é legal. Eu acho que o ideal é isso. O ideal é pensamento crítico. É o pensamento crítico. Então, sendo impossível, então vamos lá. Ensine, eduque, mostre. Uma das coisas que é importante é você educar e ensinar a criança de que o certo é o certo e o errado é o errado. O bem é o bem e o mal é o mal. Porque isso vai fazer com que você gere na criança esse senso crítico de que quando ela assistir um filme, ela vai detectar isso, ela vai perceber. Ué, peraí, ela está relativizando aqui uma coisa. Ela não vai usar essa palavra relativização. Lógico que não, mas a criança vai perceber e entender de que aquele filme está seduzindo ela para entender que, volta a questão do Coringa, que o Coringa não era tão ruim assim. Gente, se o Coringa não era tão ruim assim, daqui a pouco vamos, e já tem a ideia de que Lúcifer, ele é revoltado porque foi expulso do céu e a culpa é de Deus. Compreende o terrível que é isso? E daqui a pouco quem é ditatorial, arrogante, soberbo é Deus. Então Deus deixa de ser amor para ser esse sujeito opressor, que oprimiu e oprimiu tanto a Satanás que ele se revoltou. Então a revolta de Satanás é uma revolta justa na cabeça dessas pessoas. Então veja que isso sutilmente vai entrando na mente dos nossos filhos. Então, para se fugir disso, eu diria, eduquem os seus filhos e ensinem os seus filhos, mostre o que o filme está querendo dizer com essa relativização, mostre claramente, diga e fale assim, olha, tá vendo? Tá apontando aqui para dizer que ele não é tão mal assim. E introduza outros filmes que são filmes mais conservadores, que mostram claramente que o mal é mal e que o bem é bem. E aponte, logicamente, com o ensino bíblico, que aí é muito mais claro, de que o mal é mal e o que o bem é o bem, o correto é o correto e o errado é o errado. E isso é muito importante, porque estamos vivendo uma sociedade que tenta a todo custo colocar na cabeça dos nossos filhos essa liquidez. Então, não é tão assim. Gente, isso está em todo lugar, isso está na sexualidade. O homem não é homem, a mulher não é mulher. Aliás, pastor, deixa eu aproveitar em todo lugar, né? Por favor. Porque nossa hora já está se encerrando ali, né? Nossa previsão é de terminar às 11 horas. E teria mais alguns assuntos para a gente discorrer aqui. Eu gostaria até de falar alguma coisa sobre a pandemia, mas vai ficar para uma oportunidade, né? A pandemia com relação às dificuldades que os pais encontram em casa, com as escolas fechadas, né? Aí, como é que faz para estimular a criança, educar assim? Enfim, isso é uma oportunidade. Mas eu tenho uma outra oportunidade de falar, mas eu tenho que dizer que a pandemia foi uma bênção nesse sentido. Pastor. Por quê? Veja bem, não quero ser aqui, por favor, me entenda o que eu quero dizer. Porque as famílias que deram ouvido ao Espírito Santo nesse período entendeu muito bem que ela precisa estar que ela precisava estar mais ativa na educação dos filhos. As famílias, eu percebi isso aqui na igreja. Você percebeu? Mas é aquela certo? questão que o senhor sempre fala aqui. Não veja o diabo em tudo, veja Deus, né? Exato. Então a questão da pandemia também.
quantas famílias puderam estabelecer esse vínculo, né? Do sentar. Eu gostei muito, não da pandemia, mas eu gostei muito de poder ficar mais tempo com os meus filhos. Sim, pela sim. questão de trabalhar fora, mas eu gostei muito de poder ficar com meus filhos, sabe? Embora tivesse que montar aulas remotas, essas coisas todas, mas eu gostei de ficar com meus filhos, de conhecer um pouquinho mais, né, da rotina deles, essas coisas assim, de poder acordá-los, de preparar o almoço para eles. Eu gostei disso. Então é a questão de ver a oportunidade também que Deus nos dá de estar mais próximo do outro, né? E nós precisamos ver isso também. Vamos fazer isso. Vamos trazer outra vez a Milena aqui para a gente conversar mais. Já está convidada. Vocês de casa, gostaram da participação da Milena hoje? Se gostaram, deem o seu joinha aí. Dê o seu like aí. Dê o seu likezinho aí, ó. Já começou a pipocar aqui. Olha, Um monte de coisa então, aqui. Enfim, né, são várias coisas, né, pastor, para falar sobre isso. Que a Milena, como ela atua, ela trabalha aí, ela poderia esclarecer, tirar dúvidas aí com relação à questão sanitária. Como é difícil, né? Ela trabalha com o público aí das crianças, bem criancinha mesmo, né? 3 a 4 anos, não é isso? Eu trabalho com 3, mas lá é até 4 anos. Imagina, gente, você botar uma criança dessa na escola, aí, como é que vai ensinar para a criança passar gel na mão e usar máscara? É complicado, né? E várias outras coisas ali. Eu nem sei se a criança da cidade tem que usar. Usam? Então, você imagina, né? Aí, tá vendo? Milena é top. Então. Gostei, amamos. Mas só pra gente retornar aqui, já faltam 5 minutinhos, né? Vai ser pergunta, bate pronto aqui, menina. A questão da sexualidade das crianças. Eu fiquei pensando, poxa, mas será que criança com 3, 4 anos ela pensa na questão da sexualidade? Essa questão da ideologia de gênero na escola, eu botei aqui, é fato ou é fake? Não é fake. Não é fake? Não, infelizmente nossas crianças estão sendo atacadas de maneira sutil, como é a questão mesmo do comercial, né, que nós já falamos. De maneira sutil, nossas crianças estão sendo... está sendo apresentado para as crianças questões sobre a sexualidade. Mesmo que através de brincadeiras ou através de músicas, de conteúdos, mas está sendo sim apresentado. Então cabe... Cartilha existe? Chegou a existir algum tipo de cartilha nesse sentido? Não, a cartilha não, mas conteúdos abordando alguns tópicos, como, por exemplo, eu já dei exemplo aqui na igreja, e como nós estamos falando também sobre família, então eu vou dar de novo o exemplo sobre família. Sobre a questão mesmo da estrutura familiar, né? Nós temos uma visão bíblica cristã de como é a estrutura familiar. Por que eu falei bíblica e cristã? Porque agora nós temos várias bíblias, né? Conteúdos que não são os nossos valores, os valores de Cristo. E então, assim, e eles estão sendo... Rapaz, é uma guerra terrível. Nós estamos vivendo um momento de guerra. Então, cabe a nós, como família cristã, se posicionar nos valores que nós acreditamos, né? No que Cristo nos apresenta de família, quais são os valores, qual a estrutura de uma família. E colocar para a criança. Então, eu acho um exemplo que eu gosto de citar mesmo, é um momento de você sentar mesmo, seja no momento para orar, seja um momento familiar mesmo de se ajoelhar para orar no momento que vai dormir, ou nas refeições. Cada família tem o seu momento, né? Mas que converse mesmo sobre o papel do pai. Qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe, dos seus irmãos, do respeito um com o outro, sabe? E assim, nós vamos também contra esses valores que estão sendo apresentados para as crianças. E estão sendo apresentados para as crianças desde a mais tenra idade. E está sendo apresentado sim. Então não é fake. Cabe a nós observarmos e nos posicionarmos, porque é necessário se posicionar. Amém. Ó, a Ana Paula também aqui... colocou aqui um monte de coraçãozinho, Magali dizendo tema maravilhoso. Só que a Magali quebrou o nosso galho. Obrigado, porque ela falou só gente top. Top que é a Milena. Milena top. Magali, pode vir para cá também, Magali. Mais uma professora aí, né? Pode educadora também. Passa as experiências aqui, tá?
Gente, eu queria agradecer muito a presença da irmã Milena aqui nessa manhã. Muito obrigado, enriqueceu muito nossa conversa, nosso debate, um tema tão importante e relevante para a gente conversar e estar pensando, porque eu entendo, pastor, que a gente cuidar das crianças também estar cumprindo a missão de estar propagando o evangelho. Porque eles são, como no texto bíblico diz aí, que são a flecha, né, na aljava do guerreiro, que a gente vai lançar lá para frente, irmãos. A gente vai atirar, vai puxar, a gente vai chegar numa certa idade. Eu, por exemplo, estou com 40 anos. Né? Quantos anos mais será que eu vou viver? Deus é que sabe. Né? Mas uma criança aí, com 5, 10 anos, a gente tem a expectativa que ela viva bastante e leve esses valores que são tão importantes, que a gente considera assim, fundamentais, né, para uma qualidade de vida, para que o reino de Deus venha, né? Não é que a gente que vai para o reino de Deus, não. Eu entendo que o reino que vem até nós, já pastor? Sim. Enfim, isso é muito importante, irmãos, a gente conversar sobre isso, essa reflexão que a irmã Milena trouxe para a gente e como a gente pode colaborar, participar nesse processo. Amém? Então, mais uma vez, muito obrigado, Milena, pela sua presença Fábio. aqui. Caso você queira fazer suas considerações finais, antes de eu passar para o pastor estar comentando, fique à vontade. Eu gostaria só de deixar para reflexão aquele versículo que fala que eis que os filhos são herança do Senhor, né? Então, se a gente tem uma herança, cabe a nós cuidarmos dessa herança, né? Como você ganha uma herança mesmo em valor monetário, você quer que ela renda, que ela te dê condições de viver uma vida agradável. E assim mesmo os nossos filhos, né? Que nós possamos cuidar dessa herança que o Senhor nos confiou. E uma dessas maneiras de cuidar dessa herança é apresentar ao Senhor e pedir ao Senhor estratégias para que nós possamos cuidar dos nossos filhos e não deixar com que as aves de rapinas venham educar os nossos filhos e coloquem valores que nós não acreditamos. Perfeito. Eu ouvi, até foi semana passada, não sei, alguém conversando comigo falou que, olha, Deus, ele tem filhos, ele não tem neto, né? Então não é porque a gente é pai e tem um filho, não, esse aqui é meu filho, então Deus vai, né? Vai associar, é neto de Deus. Não, a gente tem que se preocupar que é mais um filho de Deus, a gente tem que ter essa preocupação e ensinar esses valores para que ele seja de fato um filho de Deus, assim como nós. Amém? Pastor, oportunidade. Bem, aqui a nossa irmã Eliette disse que aprendeu muito. Irmã Eliette, a irmã é uma bênção, uma maravilha. A gente que aprende com você, irmã Eliette. É baluarte. Sabe o que é baluarte? O que é baluarte, gente? Baluarte são colunas. Então, irmã Eliette, como tantos outros aí, são colunas dessa igreja. E a Ana Paula aqui diz: ninguém melhor como a Milena, sendo uma educadora, uma mulher de Deus, para abordar esses assuntos. Parabéns, Deus abençoe. Então, foi ótimo, foi maravilhoso. Gente, compartilhe também essa live aqui, porque vai continuar no Facebook, depois a gente vai passar isso para o nosso canal de YouTube. Compartilhe isso com seus amigos, porque o conteúdo foi muito bom, muito interessante, muito importante, e você vai estar abençoando assim muitas vidas no nome de Jesus. Vamos encerrar, Fábio, é isso? Espera aí, antes de encerrar, aqui vocês viram aí fazendo um sinal aqui falando com o Luciano, né? Lembrando que ontem foi aniversário da nossa irmã Milena. Amém? A gente não deixa passar em branco, né, pastor? Foi aniversário da nossa irmã Milena. Aqui, olha, tá aê! Parabéns, Luciano. Tá, felicidade, muitos anos de vida. Pode falar aqui, Luciano. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Claro que nós não poderíamos deixar de passar em branco o aniversário da irmã Milena, né? E é tudo assim muito bem planejado, né, Milena? A sua participação foi excelente, mas foi tudo planejado, amém? Eu queria passar para a Dani e depois eu vou estar completando, tá bom? A paz do Senhor. Tô amando a sua cara, tá? Linda! Bom, como eu sempre falo, a gente tem um cúmplice. Ali, ó. Ó, não vai entrar dentro de casa hoje. Teve ontem, hoje novamente. Bom, Milena, quero deixar uma pequena homenagem, tá? Para você, pequena palavra, do nosso departamento, das suas lindas e belas flores. Bom, você fala
né, o tempo todo, que nós somos respostas de oração para você, com Deus. Você fez igual a Cristo, né? Ia ao monte, ia orando um por um. Sendo que assim, você está quase chegando lá na meta de Cristo. Somos em 5. Cristo conseguiu 12. Ainda falta só a meta aí, mais 7 aí para você aumentar seu time, né? Mas sendo que você é presente também para nós, Milena. Você é um super e hiper presente de Deus para a nossa vida. Bom, vamos lá. Milena, se controla, Milena. Não faça isso, Milena. Eu esqueci de trazer o lençol, Milena. Bom, Milena. Vem cá, Luciano. Desculpa, Dani. Deixa o Luciano aqui, que ele está ali no bastidores, mas ele precisa também estar aqui, né? Certo, hein? Né? Não, deixa ela chorar, porque essa igreja é de chorão mesmo, então deixa chorar. Milena, com seu esforço e talento, você nos mostra todos os dias que é muito mais que uma líder. Você é uma amiga que podemos contar em todo momento. Você nos inspira e nos faz crescer como pessoa. Gostaria de deixar 2 versículos aqui para você. Um fica em Jeremias 17, do 7 ao 8. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Isso é você, Milena. E o outro também, Colossenses 3, do 23 ao 24. E tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão de herança, porque a Cristo o Senhor servir. Tá bom, amiga? Minha amiga, eu não falo como liderada, mas eu falo como amiga, né? Nós ficamos anos sem nos ver, mas quando nós nos vimos, a amizade continuava, o sentimento continuava, o cuidado continuava. E amigo é isso, não precisa estar perto o tempo todo, né? Uma verdadeira amizade, ela pendura até um longe do outro. E foi o que aconteceu conosco. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua amizade, pela sua parceria, pelos seus conselhos, porque amigo de verdade não é aquele que fala o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. E você fala o que a gente precisa ouvir na hora certa, no momento certo. Obrigado por me ouvir, por me confidenciar coisas e eu te confidenciar coisas. Eu louvo a Deus pela Milena líder, eu louvo a Deus pela Milena esposa, pela Milena mãe, pela Milena irmã em Cristo. E todo aniversário tem que ter bolo. Então vamos trazer o bolo, amém? Glória. Aleluia. Ô, glória. Que isso? Amém. Olha só, rapaz. Vamos aplaudir, né? Gente, que bonito. Olha. Olha, o morango é feito de rosas pra você. Gente, eu não sei se a Milena está em condições de falar alguma coisa. Milena, você gostaria de falar alguma coisa? Ai, gente, eu quero agradecer. Eu ainda falei hoje pra Dani aí, Dani de cabelo solto. Fiquei brincando com a Dani. Ai, gente, muito obrigado pela surpresa. Eu não esperava. Muito obrigado mesmo. Eu amo servir a Deus nessa igreja. É uma igreja muito amorosa, carinhosa, que nos ensina todos os dias o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu amo muito servir a Deus, principalmente, e aqui eu encontrei e encontro razões mesmo de adorar o Senhor em comunhão, muito bom, e eu quero que meus filhos também sigam o Senhor nesse evangelho leve, né? Que servir a Deus é um evangelho, acima de tudo, leve. Muito obrigado mesmo pela surpresa, gente, muito obrigado. Milena, aqui está uma lembrancinha do nosso departamento para você.
Tá? E você viu que as suas flores estão aqui? Aline, Raquel. Ai, muito obrigada, gente. Pastor, Maravilha. o senhor poderia fazer oração? Gente, olha só. Agradecemos a que vocês assistiram e compraram conosco aqui, mas agora que a cebola seja a benção nossa. Ó. Ah, não, a irmã Liette falou, assim, gente, eu vou aí, hein, agora. Vem, irmã O Liette. pessoal não pode aglomerar muito, sabe? Então, Olha, muita gente mandando os parabéns aqui, viu, Gisele? A Gisele, o Leonardo, a irmã Liette, o André. Tem um monte de gente aqui mandando os parabéns para você. Que Deus abençoe. Vamos orar? Amém. Vamos orar pela tia Milena, vamos pedir a bênção sobre a vida dela, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela vida desta tua filha. Obrigado porque o Senhor derramou sobre ela o dom, a capacidade e a inteligência, e ela tem colocado como instrumento na tua casa para a edificação do corpo. Pai, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando sua casa, sua família, seus filhos, seu esposo, no nome de Jesus Cristo. Que haja bênção, Senhor, de forma sobrenatural, de forma sem medida, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. É a oração que fazemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Valeu, Deus abençoe. Vamos cantar parabéns aí, ó. Parabéns pra você Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Ei! Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.